Olá, tudo bem? Sou Alexandre Herzog, psicólogo e gestalterapeuta. E este é o meu canal de psicologia aqui na internet, para o qual convido você a fazer sua inscrição e assistir ao vídeo de hoje, no qual pretendo abordar 3 medos que te impedem, e a mim também, né, de ter uma atitude mais autodisciplinada. Primeiro deles, medo de julgamento. Semana passada a gente fez um vídeo aí sobre angústia de julgamento. Põe tudo nessa conta. O medo, a angústia, são muito parecidos. Nem vamos nos preocupar tanto de identificar diferenças entre um e outro, porque elas podem ser tão sutis que nem vale a pena investir esse tempo nisso. Você pode ter medo e ficar angustiado, você pode ficar angustiado e ficar com medo, Enfim, medo de julgamento pode travar a sua execução de alguma coisa que você esteja querendo fazer. Você deixa de fazer porque tem medo da opinião dos outros. Medo do que os outros vão pensar. Muitas vezes isso está conectado a um segundo medo, que é um medo de traição. Traição? Como assim? Às vezes, aquelas pessoas às quais você tem medo de que vão julgar a sua atitude, você tem medo também de trair a confiança delas, porque a sua atitude é tão diferente do que você entende que elas pensariam, e aí, o medo do que elas vão pensar, porque você tem uma ideia sobre o que elas pensam. E aí, se o que você faz é diferente daquilo que você entende que os outros pensariam, é muito justo você ter medo. Você não está errado. Você ter medo de trair a confiança dessas pessoas também é justo nesse contexto. O que vai acontecer se você for diferente? Só que aí, por meio desses 2 medos, nós chegamos ao terceiro e último, que é o mais obscuro de todos, mais sutil ao mesmo tempo e geralmente encoberto pelos 2 anteriores. Medo de não ser aceito, não fazer parte, não pertencer. Onde isso mais se verifica? No contexto familiar. Vou dar um panorama assim. No contexto familiar, muitas vezes a gente tem medo de não seguir a profissão, por exemplo, que vem sendo seguida por todos os integrantes da família há 5 gerações. Teve um primeiro médico, depois nasceu outro que se tornou médico, outro médico, uma médica. Você é filho dessa médica aqui, mas você quer ser youtuber. Que pepino. Meu Deus. Que coisa. Vem todos os outros te dizer assim, mas por que nós temos tantos médicos, nós temos tradição? Ótimo. Isso faz sentido. Botou o pão na mesa para nós. Bota. E segue botando até hoje. Isso é importante. Qual o problema de quem está ali na descendência da família e quem está na bola da vez hoje e quer ser o youtuber?
esse que quer ser o youtuber do nosso exemplo, ele tem que ser grato com quem veio antes. Reconhecer que a medicina foi importante nessas gerações anteriores para que ele tivesse a condição de ser um youtuber. Talvez isso seja tranquilo para ele fazer, tá? O problema é esses outros que gostariam que ele fosse médico. O problema dele é que se ele aceitar entrar numa faculdade de medicina, investir 10 anos da vida para aprender a ser médico, e depois, quando for ser médico, não conseguir realizar uma consulta por medo de julgamento, né? Uma autoimagem assim toda atrapalhada de si mesmo, porque não seguiu aquilo que gostaria de seguir na vida, que é ser youtuber, para ser médico, que a princípio não tinha nada a ver com o que ele gostaria de ser, mas que faz parte do universo da família, estamos enrascados, não é? Inclusive, essa história de ser youtuber não faz muito tempo que existe, talvez nem seja lá mais tão bom assim de ser, mas parece ser o que a pessoa quer ser. E aí? E por que esses medos atrapalham a autodisciplina? Porque você precisa de autodisciplina para ser alguma coisa. Se você quiser ser um médico, como os antepassados foram, do exemplo, você vai ter que ter uma autodisciplina para estudar os conteúdos necessários da medicina, para desenvolver as habilidades necessárias para ser um médico de excelência, porque o mercado não tolera mais médicos medíocres. Você não trabalha? Um outro ponto específico é justamente que os seus clientes merecem um médico excelente. Se você se tornar um médico, isso é praticamente um compromisso seu, um dever seu, entregar o melhor de si na sua profissão, seja ela qual for, que você escolheu o lado da medicina. Se você for um youtuber, é a mesma coisa, você tem que entender de equipamentos, de comunicação, são habilidades que você também vai precisar de autodisciplina para desenvolver. Aí pegando um lado e outro aqui, não para ajudar você a fazer escolha, isso é você quem vai fazer. Tenha bons critérios. Quero te dar uma perspectiva aqui dentro desse exemplo, como é que vai acontecer esses medos aí ferrando a sua autodisciplina, que você precisa para se tornar um profissional bom, seja nesse lado ou naquele. O que vai acontecer? Vai vir um indivíduo comentar no seu vídeo e falar que o som tá ruim. Você vai ficar com raiva, vai responder para ele, né? Vai criar uma intriga que não te resolve nada. O tempo investido nessa discussão com essa pessoa é tempo a menos que você investiu em instrução sobre como lidar com áudio, instrução como fazer aqui desempenho. Tempo que você investiu a menos em pesquisas de como você poderia melhorar o seu áudio. Você precisa, por exemplo, identificar qual que é a sua fronteira, porque tem gente que comenta só para tentar derrubar e tem gente que elogia. Tem gente que faz elogio, mas é um elogio falso, não sei com qual intenção. Uma habilidade que você precisa desenvolver é a de lidar com essa gente toda, porque supostamente você vai ser um youtuber para ter sucesso, né? Dentro da sua definição de sucesso. Aí se você vai se tornar um médico e não vai cumprir horários porque você não gosta de acordar cedo, por exemplo. Os médicos são julgados quando não cumprem horário.
São julgados pelos clientes, pacientes, muitas vezes pelos seus chefes também. Muitas vezes esses julgamentos interferem na contratação de um profissional quando ele fica reconhecido por essa fama. Isso aí se espalha rápido. Aí você vai ter medo do julgamento de outras pessoas. Isso vai te impedir de agir de uma forma mais disciplinada aí, no desenvolvimento das habilidades que você precisa desenvolver para trabalhar com o que você quer. Que daí você começa a pensar em desistir da medicina, mas daí você lembra que está lá o seu pai e a sua mãe. E aí, você disse para eles que concluiria a medicina, que trabalharia com isso, atendendo a uma expectativa familiar de 5 gerações anteriores. E aí, seu YouTube, seu canal, você só faz vídeo e não entra R$1 na sua conta. Aí, com medo de desapontar sua família, né? De ser um traidor para uma família que tem 5 gerações de médicos, aí você cogita abandonar o YouTube, em vez de continuar se desenvolvendo com disciplina. É difícil o que eu estou falando aqui. Porque aí, no fim das contas, se você não olha para você, você não descobre o terceiro medo, que é o pior de todos, mais sutil, e que é o que segura os outros 2 e que impedem você de ter uma autodisciplina. O medo de você trair a sua própria essência, a qual te traz todas as experiências para você ser um youtuber, por exemplo. Ou ser um médico, de acordo com a sua escolha. É um problemão que eu tive a ousadia de descortinar para você aqui, sem nenhuma expectativa. Não vou fazer venda, oferta, vim só te falar isso. Eu sei dos meus limites também. E eu espero estar sabendo respeitar os seus também. Ok? Então, só por hoje, reflita. Será que algum desses medos está presente, atravancando o seu caminho? Como diria Mário Quintana, um dos nossos principais poetas aqui do Rio Grande do Sul, faz que nem ele fez no poema dele. Todos estes que aqui estão atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Reflita. Gratidão por existir e por me assistir. Até. Às vezes a vida cobra, às vezes ela ensina. Quem acredita sabe. Sente paz no silêncio, mesmo suportando as lágrimas do olhar.